Então vamos orar, fecha os teus olhos um segundinho, aí eu já me concentro aqui também. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que vai ser liberada hoje, obrigado porque nós ouvimos algo tão especial aqui, porque não se trata só de valores, se trata de entregarmos tudo o que temos ao Senhor, Pai. As nossas vidas, as nossas emoções, meu Deus, o nosso casamento. Ah, Pai, Tu és maravilhoso. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, se move aqui neste ambiente, arranca a tristeza, a angústia, o medo e vem trazendo do alto, meu Deus, as boas novas, Pai, que o Senhor tem para nós nesta noite. Me usa somente como instrumento nas Tuas mãos. Nós queremos declarar, Pai, que este domingo será marcado por algo novo, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 8, acompanha comigo então. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Gente, já naquela época Israel estava em guerra, olha só que situação. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois reuniram-se com os seus conselheiros. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: quem? O rei da Síria. Montarei o meu acampamento em tal lugar. Versículo 9. Vai prestando atenção nesse versículo. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Quem é esse homem de Deus que estava meio que ali descobrindo os planos do rei da Síria? Eliseu. Então ele avisava o rei de Israel: olha, evita passar por ali, porque os caras estão tramando um negócio. Vamos lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Quem que era esse homem de Deus? Eliseu. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomara as devidas precauções. Então é como se Eliseu, vou usar um termo aqui, fosse um X9 ali. Ele estava infiltrado. Então ele chegava e ele falava assim: ó, o rei, os assírios estão tramando tal coisa, se passar por ali tem emboscada, não vai por ali. Então prossegue. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontam qual de nossos está do lado do rei de Israel? Ou seja, vocês não querem me falar quem é que está infiltrado aqui dentro? Quem é que está dando informação para o rei de Israel? Porque toda vez que eu armo uma emboscada, ele já sabe antecipadamente. Então ele convoca o exército e passa uma revista: tem um cara infiltrado aqui. Ele está avisando o rei de Israel. E o intuito do rei da Síria era liquidar Israel para liberar a passagem. Então, veja bem, como é que o rei de Israel sabe e toma as providências antecipadamente? Tem alguém fazendo aqui uma tramóia, tem um X9 infiltrado aqui dentro, mas não tinha ninguém infiltrado. Quem estava recebendo as informações era o próprio Eliseu, que tinha as revelações de Deus. Deus dava a revelação para Eliseu, e Eliseu chegava para o seu rei, o rei de Israel, e falava: olha, rei, não passe por esse caminho, porque há uma armadilha, há uma emboscada contra você. Pegou ou não? Está pegando? Tá bom, então vamos lá, pode ir. Respondeu um dos conselheiros: olha, rei, nenhum de nós aqui está fazendo isso. Nenhum de nós, majestade. Isso é coisa do Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Não tem ninguém contando, rei. Ninguém aqui está te enfiando a faca pelas costas. Isso é coisa de Eliseu, daquele profeta. Deus fala com ele e ele está falando com o rei de Israel, e a gente não está conseguindo fazer a emboscada. Eles estavam em guerra. Então vamos lá. Ordenou o rei: descubram onde está quem? Eliseu, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram,
que o profeta, que o tal do Eliseu estava escondido, estava em Dotã, que era uma cidadezinha ali. Olha, já descobrimos onde ele está. Esse tal de Eliseu, esse cara que está, ele está lá em Dotã. Sei lá, fala um bairro aqui, ele está lá em Damas, está no Montese, é só ir lá e pegar. Entendeu? Vai. Ele enviou para lá uma grande tropa. Olha aí, com cavalos e carros de guerra, tipo, com o melhor que tinha, como se fosse, vou colocar aqui, enviou o raio para lá, mas o BOP enviou o melhor que ele tinha. Vamos pegar esse cara, enviou carros de guerra, enviou toda a sua tropa, e eles chegaram de noite, né? Bem coisa de estratégia militar. Eles chegaram de noite, para quê? Para cercarem a cidade. Pode ir. Olha, é história, faça assim aquele filme mesmo. Então vai. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. A cidade estava cercada, sitiada, tomada. Então ele exclamou: quem era esse servo do homem de Deus? Não era mais Eliseu, era o menino, o jovem, o mancebo, o ajudante, o aprendiz de profeta que ele estava formando. O menino ficou com medo. Ele olhou e exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Pode ir. O profeta respondeu. Agora Eliseu responde para o seu pupilo: oh, meu filho, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Nem precisa pregar, né? Você já está entendendo ou não? Você está entendendo? Então vai. Pode ir. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse menino, desse meu pupilo, desse mancebo, desse rapaz, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eram cavalos de fogo com anjos que o Senhor dos exércitos estava enviando para proteger Eliseu e o seu moço. Mas Elias rogou: olha, abre os olhos para que ele veja, porque ele está entrando em pânico, que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Ele só não está conseguindo ver no natural o que eu já estou vendo no meu espírito. Você não ouviu nenhum amém? Então vai. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: olha só, agora tem uma pegadinha aí. Fere estes homens de cegueira. Então eles os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu pede que aqueles homens fossem feridos de cegueira. Pode prosseguir. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Por que eles foram feridos de cegueira? Para não chegar, a cidade estava cercada, e destruir Israel. Sigam-me. Olha, ele ainda faz um jogo ali: sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Vai. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, agora sim, eu já despistei esses caras, já taquei a cegueira neles, agora pode abrir os olhos. Abre os olhos desses homens para que eles possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Só que Samaria já estava cercada pelo exército de Israel. Meu Deus, é forte. Agora vai porque nem começou ainda.
Quando o rei de Israel os viu, ele falou: agora nós vamos pegar, fizemos um cavalo de Troia, nós vamos amassar esses caras. Nós vamos amassar, que nem o Corinthians, nós vamos amassar, entendeu? Ele perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que volte ao seu senhor. Devo matá-los? O que Eliseu fala? Não. O rei estava com sede de sangue. Pô, você trouxe eles aqui, já estão agora dentro de Samaria, vão matar. Não. Dá água, comida e despede-os em paz. Pode ir. E então o rei preparou-lhes um banquete, e terminado eles comeram, beberam, mandou-os de volta para o seu senhor, e assim a tropa da Síria parou de importunar, de invadir, de mexer com o território de Israel. Talvez se ele tivesse matado, a guerra ia continuar. Mas vamos lá. Vocês estão gostando até aí? Então, após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, capital Samaria. O reino do sul, capital Judá, cidade de Jerusalém, ok? Então, Israel foi dividido. E o episódio de Eliseu acontece em qual reino? Acontece no reino do norte, que frequentemente tinha conflitos com as nações vizinhas, e especialmente com a Síria. Gente, a gente assiste até hoje os conflitos no Oriente Médio. A guerra lá é milenar. Então a Síria e Israel, eles estavam em guerra. Aqui, pelos estudos que eu fiz, era o governador Ben-Hadad, provavelmente, esse rei da Síria, que fazia incursões militares contra Israel. E o texto menciona que o rei da Síria tentava sempre capturar Israel com emboscadas. Só que o homem de Deus acabava alertando antes, para que eles fossem isentos de passarem por aquele caminho. Aí o rei da Síria fica indignado, tenta capturar Eliseu, mas aí nós acabamos de ler, Eliseu pede a cegueira do exército, desloca eles para outra região, e depois fala: agora está aí, vamos matar? Ele fala: não estou sentindo de matar esses caras. Despede com comida, água, e acabou. Então agora eu vou começar a pregação aqui. Por que Eliseu nunca teve medo? Porque antes do inimigo chegar, Deus já estava lá. Amém? E isso acontece conosco, porque é uma palavra de 9 antes de Cristo, é muito antiga, mas ela pode ser contextualizada para os dias atuais. Então vamos lá, vamos começar. O que eu tirei dessa palavra? Que ela é autoexplicativa, com som também, né? Com toda essa atmosfera de filme. Vamos lá para o versículo 9, põe aí só o versículo 9, em primeiro lugar, para que a gente possa entender um pouco dessa história e dessas estratégias que a gente pode tomar para o nosso dia a dia de forma aplicativa. Mas o homem de Deus manda uma mensagem para o rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Ou seja, a palavra vinda daquele homem de Deus, Eliseu, dizia o seguinte: não vá para aquele lugar, porque os sírios, os arameus, eles estão armando emboscada para vocês. E, queridos, nós não podemos ignorar o perigo do caminho. Como assim, pastor? Como ignorar o perigo do caminho? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida. Está lá em Provérbios. Mas o final são caminhos de morte.
Então nós não podemos ignorar a direção de Deus para o caminho que nós vamos tomar. Nós precisamos ser, entre aspas, como esse Eliseu, que tinha as informações privilegiadas antes do tempo, para discernir os caminhos e não cair nas armadilhas do inimigo. Porque no natural existem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas espiritualmente vão gerar tragédia, destruição, luto, angústia, tristeza, ruptura e tantas outras situações. Então você, quando ouvir algo que Deus está tocando no teu coração, talvez evite passar por ali, evite se envolver com essa situação, evite receber esse dinheiro, evite fechar este negócio, evite sair desse lugar de segurança em Deus. Dê ouvidos, porque talvez exista, entre aspas, um Eliseu te avisando. Talvez o Espírito Santo está te tocando para você não passar por este caminho. Então não negligencie o aviso de Deus, porque muitas vezes Deus nos avisa e mesmo assim nós tomamos o caminho errado e somos feitos reféns do inimigo, e o diabo não vem senão, como Mateus 10:10, para matar, roubar e destruir. Então declare comigo: eu preciso ter cuidado na escolha do caminho. Então eu fiquei pensando: Senhor, será que eu estou tomando algum passo, ou estou entrando por algum caminho que o Senhor não tem para a minha vida, para a minha família? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem caminhos que aos homens parecem bons, mas se a gente não tiver essa sensibilidade de Eliseu, a gente acaba sofrendo uma emboscada. Eliseu só tinha a direção de que haveria emboscada porque ele tinha comunhão com Deus. Então você só vai entender se aquilo é bom ou ruim para você, não pelos olhos carnais, mas se você tiver intimidade com o Espírito Santo, com a sua palavra e com a sua voz. Eu me lembro as primeiras vezes, recém-convertido, quando eu conseguia identificar a voz do Espírito Santo. Nem sempre Deus fala assim, dessa forma, mas Ele vai te mostrar. Às vezes Ele vai usar a tua esposa: olha meu amor, cuidado. Ele vai usar o teu pastor: olha, se eu fosse você, meu irmão, eu daria um tempo para você. Ele vai usar às vezes o teu filho, numa conversa informal. Ele vai usar um momento de intimidade ali que você está tendo com uma adoração que você colocou. Então você vai ter que aprender a receber a revelação como Eliseu. Só que agora não é para dar para o rei de Israel, você vai receber do Rei dos Reis. Tudo bem? Posso passar para o próximo tópico? Aí são mais 2 e a gente termina. Segundo lugar, versículo 15. O texto diz que os muros estavam cercados de todos os lados. Põe lá, versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos, carros de guerra, havia cercado a cidade. Cercou, está cercado. Sabe aquela coisa? Está tomado. Não tem para onde sair. Não dá para sair pela esquerda, pela direita, não dá para correr para o mato, não dá para ir pelo rio. Cercaram a cidade. Israel vai ser subjulgada. Israel vai ser tomada por refém. Israel vai ser escravizado. O povo vai sofrer, vai gemer. As mulheres serão, enfim, as crianças tomadas, os homens mortos a fio da espada. Tá, pastor, e aí? E aí que a cidade estava cercada por todos os lados, mas cercada ao redor. Mas tem um lugar que o inimigo não consegue cercar, é o espaço de cima, é aonde a tua oração sobe.
O que você quer dizer com isso, pastor? Você pode estar cercado por todos os lados, meu irmão. Você pode estar duro, angustiado, lascado. Você corre para um lado, corre para o outro, não tem saída. Mas quando você estiver cercado por todos os lados, vai ter uma única opção: saída pelo lado de cima. Está falando isso por quê, pastor? Porque eu estou te incentivando, no meio de um cerco, a você orar, a você buscar, a você fechar a porta do teu quarto, como diz a palavra de Deus ali, não é? E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar, vai te livrar. A oração tem poder quando o cerco se estabelece. Pronto, falei, não ia falar. Não adianta, meu irmão. Não adianta bater de frente, está cercado. Você só sai pelo alto, só sai de helicóptero, resgatado. E só quem vai te resgatar é o poder da oração, é essa intervenção entre você e Deus. Porque nessa conexão vertical não há nada que te barre. Queridos, no dia em que o Mar Vermelho se abriu, eles estavam cercados também. Mas Moisés olhou para cima e ele escutou de Deus lá do alto: por que você clama para mim? Diga ao povo que marche. Não havia saída nas laterais. Então, meu irmão, vamos ativar a oração. Vamos fazer dela a nossa saída, o nosso escape. Vamos fazer dela a nossa estratégia espiritual. Orai sem cessar. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Se há um enfermo entre vós, chamem os presbíteros da igreja, e a oração e a unção com óleo vai sarar o doente. A igreja não pode parar de orar. Você não pode parar de fechar a porta dos quartos. Seu casamento está mal, não tem saída, ora. Sua vida emocional está mal, espiritual, financeira, sei lá, ministerial. Ora! Ora! Sai por cima. Está cercado, o inimigo está por todo lado, a vida está bagunçada, está atrapalhado. Ora! Sai, ó. Sobe nas asas da águia e vai. Está com dificuldade, meu irmão? Ora. Às vezes eu me fecho no quarto, coloco um louvor, nem sei quanto tempo eu passo, estou cheio de problema também, começo a orar até Deus me tirar daquele cerco. E não adianta você esperar ninguém orar por você. Não adianta você esperar orar por você. Não adianta você esperar o irmãozinho orar por você. O irmãozinho está fazendo outra coisa. Você vai ter que aprender a orar. Você vai ter que pegar na mão da tua mulher, do teu filho, não sei. Ou vai ter que pegar na mão só de Deus mesmo, vai ter que orar. Porque Ele é socorro bem presente no tempo da angústia. Então a cidade estava cercada. Não dá para sair para a esquerda, não dá para sair para a direita, não dá para ir para frente, não dá para ir para trás, não dá para ir pela mata, não dá nada. Eu vou orar, eu vou sair por cima. Porque ali o inimigo não me vê, não me toca. Declara comigo: meu caminho, minha saída é pelo alto. É oração, meu irmão. É busca da presença de Deus, não tem jeito. Está entendendo, Magrão? Ah, mas eu estou cercado, pastor, eu estou vivendo um cerco na minha vida. Para todo lugar que eu olho, tem problema. Mas se você olhar para o alto, você vai sair. Você vai sair. Talvez não seja fácil, mas Deus vai te tirar. O que ele falou para o profeta? Agora me vê essa passagem na mente. Pode esses ossos secos reviverem? Senhor, estou olhando ao redor, estão sequíssimos. Profetiza, filho, profetiza sobre esses ossos e eles viverão. Ele olhou ao redor, só tinha sequidão.
Eu estou a fim de dar um aleluia aqui, eu estou meio pentecostal hoje. Deixa. Pode esses ossos secos reviver? Ele olhou para ao redor, era cerco de osso seco. E ele fala assim, profetiza, como se ele estivesse falando, vai, clama, começa a orar, vai, profetiza, vai. Aí de repente criou tendão, criou músculo, criou pele. Eles se levantaram e formaram um numeroso exército. Agora, cara, não, agora estou gostando dessa igreja, mais ainda. Em terceiro lugar, para eu ir terminando, só tem 15 tópicos, eu estou no terceiro, mas a gente termina, estou brincando. Versículo 15, põe aí, por favor. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saíam, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele clamou, ah, meu Deus, ai Jesus, eu estou desesperado, Senhor, socorro, me ajuda, está me dando desespero, minha mão está gelada, está me dando vontade de ir no banheiro. O aprendiz de Eliseu estava entrando em pânico. Por quê? Porque ele só estava conseguindo olhar para o natural. Quando nós só olhamos para os problemas naturais e esquecemos de nos conectar de uma forma um pouco mais espiritual, nós realmente vamos cair na tentação de entrar no desespero. E o desespero, infelizmente, nos faz perder a capacidade de visão e de tomar decisões. Você já tomou uma decisão no desespero? Você já precisou visualizar um projeto no desespero? Você não consegue. Então aquele moço ali, ele estava em desespero, não tinha condições de reagir, de tomar decisão, de falar nada. Ele só tinha condição de pedir ajuda. Eliseu, estou apavorado. Então, qual a diferença de Eliseu para esse menino que ele estava ensinando? Eliseu mantinha a sua fé plantada em Deus, mesmo diante do perigo. Mas aquele menino ainda estava sendo formado para as batalhas. Ou seja, a casca dele não estava tão grossa assim. Ele ainda estava sendo preparado. Então, enquanto Eliseu tinha a paz em meio à guerra, ele tinha o desespero em meio aos problemas. Então, qual que é a função da igreja? É dar frutos, é ter paz em meio à guerra. Esse é o maior fruto que eu posso entregar para Jesus, quando Ele pedir conta das ovelhas que eu cuido. Eles têm paz em meio à guerra, eles têm um coração quebrantado, eles têm arrependimento, eles têm amor genuíno. O resto, se vier, lucro. Então, às vezes, nós estamos, queridos, agora eu começo, que é o texto que eu pus na internet, no mesmo ambiente com visões diferentes. Eliseu e o seu moço. Tem um nome aqui do menino, mas dizem que não é certo que seja esse nome. Mas vamos colocar o seu moço. Eliseu e o seu moço estavam no mesmo cenário, só que um estava cheio de fé, cheio de convicção, e o outro estava entrando em desespero. Então você pode estar na mesma igreja, ou nessa ou em qualquer outra. Você pode estar na mesma situação do teu vizinho, só que o teu vizinho está cheio de fé e você está cheio de medo. Você pode frequentar a mesma academia, fazer a mesma faculdade, na mesma igreja, vestir o mesmo número de calçado, mas ele pode olhar de um jeito e você do outro. Ele pode falar como Eliseu: Senhor, ajuda esse menino a ver, o Senhor está conosco, sempre esteve, e nem um dia nos abandonou. Os dois estavam com o mesmo problema, mas um olhou pela razão, o outro olhou pela fé. Queridos, é fácil olhar pela razão.
Não está bom? Termina. A empresa está falindo? Fecha. A sogra manda embora. É olhar pela razão. E a minha sogra está aí, mas é brincadeira. Você sabe que na psicanálise toda brincadeira. Bom, é brincadeira. Então é fácil olhar pela razão, né, sogra? Mas nós temos que olhar pelo Espírito de Deus. Então Eliseu não olhava pela razão, ele olhava ao redor dele. Ô moço, espera aí que eu vou abrir os seus olhos. Você está cego. Senhor, abre os olhos desse menino. Aí, nossa, que multidão de cavalos de fogo, de anjos, o Senhor está ao nosso redor. Eu falo, pois é. Aí ele fala, maior é o que está conosco, né, Eliseu, do que aqueles que estão nos rodeando. Ele falou, então se acalme. Fala para o teu vizinho, se acalme. Está gostando ou não? Eu estou vendo que você está gostando. Então, meu irmão, se acalme. Eu também estou no mesmo barco que você. Nós estamos na mesma igreja. Nós vivemos as mesmas lutas. Maior é o que está conosco, que Deus abre os nossos olhos, do que aquele que está no mundo, do que aqueles que estão contra nós. Não é? Você que é a figura emblemática. Então a gente tem que compartilhar da mesma visão. Tá? Agora eu digo visão do reino, visão do que Deus pode fazer, visão até onde nós podemos chegar, visão de quem nos trouxe até aqui em quase um ano, sem faltar R$1, mas sem sobrar R$1. Aleluia! Meu irmão, eu olho todo mês e eu falo, Deus quer essa igreja. Meu irmão, é coisa de coisa de, não dá para explicar. Se eu sentar com um cara, ele vai falar assim, mentira, pastor. O senhor é bom de lábia. Meu irmão, não falta nada, mas também não sobra nada. Mas está tudo bem. É um sinal que Deus está falando assim, espera aí, vai confiando aí. E eu fico angustiado, né? Porque está tudo na responsabilidade. Eu fico angustiado. Mas aí eu vou lá, né? Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Último tópico. Eliseu, ele em nenhum momento foi contagiado pelo desespero do seu pupilo. Não, calma aí. Pastora, em nenhum momento Eliseu foi contagiado pelo desespero do pupilo dele. Se você se desesperar junto com o seu pupilo, lascou. Não é? Se você que é o homem da casa, a mulher está desesperada. Se você se desesperar também, magrão, dançou, meu. Entendeu? Alguém tem que estar em sanidade. Então o Eliseu falou assim, olha, eu não vou me desesperar. Está todo mundo desesperado no louvor? Eu não. Estudei, tirei as músicas, tenho já a minha gravada. Para que eu vou desesperar? Cheguei cedo, o pastor manda coração nas minhas fotos. Acabou, você vai desesperar? Não vai. O que não faz um coração? Né? Onde que eu quero chegar? Tirando as brincadeiras aqui. Não se deixe ser contagiado pelas pessoas que estão sem motivação e apavoradas com o processo.
Se você ficar ouvindo todo mundo que está desmotivado e apavorado com o processo, você entra em pânico também. Se você ouvir na tua casa, no teu negócio, do teu filho, no teu ministério, você vai entrar em pânico. Claro, você tem que ter discernimento para reorganizar muitas coisas, mas você não pode se permitir ser invadido. É aí que eu quero chegar. Não é não ser flexível, mas é não permitir ser invadido pelo desespero e pelo desejo do outro. Tá? São coisas diferentes. Então Eliseu, ele teve uma certa capacidade emocional de não ser afetado pelo desespero do menino que estava do lado dele. Não é, Isiane? Às vezes você tem um sócio, o cara está desesperado, você acaba ficando também. Você tem uma esposa, a esposa está desesperada, você fica também. Você tem um líder de célula, ele está desesperado, você fica também. Você está com os teus filhos, se você mostrar que você está em desespero, eles se desestabilizam, se desorganizam. Se o meu pai está assim, o negócio está feio. Você entendeu, Fran? Se o meu pai está assim, alguma coisa não está bem, e o menino começa a se desesperar. Então, meus irmãos, vocês são referência para muitas pessoas. Vocês são referência para muitas famílias, para pessoas que acompanham a vida de vocês de longe. Então não é que você não possa demonstrar sua fragilidade, porque a gente é frágil, a gente é humano. Amém? Mas no processo, ao longo do processo, você precisa mais demonstrar fortaleza do que deixar as pessoas inseguras. Tá? Então tome cuidado, porque vão ter pessoas que vão te deixar em desespero, que vão te desestimular, que vão falar para você: olha, não vai dar, não tem condições, se voltar não vai dar certo, se tentar empreender de novo vai quebrar. Olha, é melhor você parar de construir esses muros, eu acho que já deu. Você recebe aquela seta, já deu mesmo. Já deu para mim, já deu esse casamento, já deu essa situação, já deu essa rotina nesse trabalho, já deu. Por quê? Porque os colegas estão ali do lado, os outros colaboradores estão te pressionando e você de repente sucumbe. Mas Eliseu não se deixou levar pelo pavor, pelo medo, pela insegurança e pelo temor até aceitável do moço que estava com ele. Então, meu irmão, resumindo aqui para não demorar mais, se Deus falou, se acalma. Você vai dar ouvidos, vai reter o que é bom e vai se controlar na presença do Pai e vai falar: eu sei em quem tenho crido, eu sei por onde é a saída, eu já passei por isso antes, eu já passei várias vezes por isso e eu estou aqui até hoje. Pegou? Tá pegando? Então todo mundo está desistindo, aí você é influenciado e desiste também. Todo mundo está esfriando, aí você esfria também. Todo mundo está trocando o seu direito de servir a Deus por um prato de lentilha, você vai e troca também, porque a massa influencia. Todo mundo está pintando a igreja de verde. Eu jamais pintaria por N motivos. Vocês sabem qual é. Aí você vai e pinta também. Meu irmão, você tem que estar antenado com 220 com Deus. Amém?
Então não se deixe ser influenciado pelo contraditório do que Deus separou para a tua vida. Ah, mas foi a minha tia que falou. Pode ser a sua tia, mas quem decide, a voz que brada em você é o Espírito Santo. Foi um cara que tem mais expertise do que eu lá na minha empresa. Ele que me deu essa dica. Ele pode dar a dica que ele quiser, mas quem tem que bradar no teu coração é o Espírito Santo. Olha, ela já passou por esse casamento, ela me falou, olha, não vai de novo. Mas quem tem que falar não vai de novo ou vai é Deus. Então Eliseu não foi influenciado pelo desespero do menino. E por fim, agora eu termino. Eu vou terminar com essa clássica aqui. Vou mandar ela e vou sair correndo. E por fim, pague com vida aqueles que desejam a tua morte. Pastor, onde está isso? Onde está isso? Você lembra que o rei da Síria foi capturado? Ou não? Você lembra que Eliseu cegou e depois abriu os olhos de novo? Só que eles estavam encurralados agora pelo exército de Israel. E o rei falou o quê? Mata! Mata! Agora nós vamos matar esses sírios, vamos acabar com essa praga. O que Eliseu falou? Na época, tá lá. Eliseu falou o quê? Não. Chama o exército da Síria, dá pão, dá água e despede em paz. Ele tinha tudo para exterminar, no contexto bíblico, aquele exército. O rei da Síria queria matar Eliseu. Eliseu tinha como se vingar, porque agora Eliseu estava no controle. Quando o rei de Israel observa Eliseu, ele sugere a matança. Mas Eliseu fala, não, prepara alimento. Põe aí o versículo, prepara alimento, prepara pão, prepara água e despede esses homens em paz. Ah, resume, pastor, nem todo mundo vai ficar ao teu lado. Nem todo mundo vai querer o teu progresso. Nem todo mundo vai querer que você rompa na vida. E assim é o ser humano na sua maior parte. Não se vingue. Não retribua o mal com o mal. Não deixe de amar. Não deixe o teu coração ficar inflamado. Despeça-o em paz. E como pastor, obviamente que aqui é um cenário de guerra. Muitas vezes pessoas entram, saem das nossas vidas, e talvez da de vocês também. Tudo bem. Eles escolheram um caminho, despeça-os em paz. Dê pão, dê água, dê a sua bênção, dê o seu melhor. E não deixe nada te contaminar. E a Bíblia diz que depois que Eliseu dá essa dica para o rei de Israel, nunca mais eles tentaram contra Israel, porque ele pagou o mal com o bem. Às vezes as pessoas falam, mas você não vai fazer nada, pastor? Eu falei, eu não. Fazer o quê? Não tenho o que fazer. Minha função é orar. Minha função é abençoar. Mas estão falando isso, fizeram aquilo. Está tudo bem, meu irmão. Está tudo bem. Dá pão, dá água e despeça em paz. E Deus vai trazer para perto de você as pessoas que estão alinhadas. Agora eu começo a pregação com a sua visão. A visão que Eliseu teve não era a mesma do moço, mas depois eles sincronizaram, se alinharam para um mesmo propósito. Deus, com o tempo, vai nos mostrando e vai separando
e vai encaminhando para o crescimento e para a glória dele. Então, eu não posso terminar sem antes falar de Jesus, porque Jesus também foi cercado, e a sua única saída foi o alto, só que aí foi a cruz. Jesus foi para a cruz, lá no alto, lá no Gólgota, no lugar de caveira, e ele não pagou o mal com o mal. Ele falou: é fácil você amar quem te ama, ama quem te persegue. É fácil você orar por quem quer teu bem, ora por quem te calunia. Não é isso? Porque orar por quem te ama, fazer o bem para quem gosta de você, até os pecadores fazem. Ele diz: vocês têm que ser diferentes. Dá pão, dá água e despede em paz. Jesus, na verdade, deu uma aula que nem o próprio Eliseu deu aqui nesse texto maravilhoso. E ele foi para a cruz. Ele foi para um lugar alto. Ele não permitiu que o ambiente tirasse a sua visão, porque o diabo tentou. Nós ouvimos ontem aqui com a pastora: olha, se é filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se é filho de Deus, o que mais? Está faltando uma coisa? Se lança daqui para baixo, transforma essa pedra em pão. Se é filho de Deus, se prostra aqui que eu vou te dar toda a riqueza aqui. Então, Jesus, ele não foi moldado pelo ambiente e nem pelas palavras daqueles que o perseguiram. Jesus foi moldado pela confiança, revelação e intimidade que ele tinha com o Pai. E quem é o pupilo de Jesus? Porque o pupilo de Eliseu era aquele moço. O pupilo de Jesus foram os apóstolos, e hoje somos nós. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. Ele é mais do que Eliseu, ele é mais do que Elias, ele é mais que Moisés, ele é mais que Davi. Ele sim é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é príncipe da paz, ele é Pai da eternidade. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a raiz de Davi. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, aquele que vive. Jesus é Deus manifesto em carne. Você quer ver Deus? Deus se fez homem e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus foi cercado, mas a sua saída foi olhar para o alto e depois suspirar. E o véu se rasgou de alto a baixo. E quando ninguém esperava, ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vou, gente. Eu vou. Eu estou indo. Depois de 40 dias. Mas vou deixar com vocês o Consolador. Vocês vão saber o caminho. Vocês vão saber tomar a decisão correta. Vocês vão saber blindar mente e coração. Vocês vão entender por onde é a saída. Vocês não vão ser influenciados pelas coisas desta terra. Vocês vão olhar para o alto.